falando sobre elasticidade de preço da oferta. Tal como a elasticidade da demanda, há casos extremos de alta e baixa da elasticidade da oferta. E aí a gente pode trazer o exemplo do peixe, né? Vendido lá no mercado de peixe. É uma oferta que é perfeitamente fixa. Independente do preço a ser vendido, vai ter sempre aquela mesma quantidade. Então, a gente chama de uma oferta perfeitamente inelástica. A quantidade não vai alterar, o que vai alterar é o preço. E aí, como é que a gente pode calcular a elasticidade de preço da oferta? A elasticidade de preço da oferta é a variação percentual da quantidade ofertada dividida pela variação percentual do preço de um bem, tá? Então, o que seria a elasticidade de preço da oferta? O grau de resposta da quantidade ofertada de um bem ao seu preço de mercado. Significa que quando o preço subir muito, se as empresas vão ofertar mais, ou se um preço cair, se as empresas vão ofertar menos, ou se a cada incremento de preço a gente tem proporcionalmente o mesmo incremento de oferta. E aí, dentro disso, as ofertas, elas, assim como as demandas, podem ser elástica, inelástica ou ter uma elasticidade unitária. Então, quando a oferta é elástica, ela tem uma elasticidade maior que 1, inelástica menor do que 1, e quantidade unitária, elasticidade unitária é igual a 1. E nesse gráfico, a gente tem um gráfico geral de todas as elasticidades da oferta. Então, por exemplo, quando a oferta ela é elástica, né, perfeitamente elástica, o que vai variar aí para a gente, né, são as quantidades e o preço ofertado. Já quando é uma necessidade que é unitária, vocês vão vendo que é proporcional. Subiu se a gente dividir aqui em pedacinhos iguais, a gente vai ver que, ao mesmo tempo que subiu o preço, proporcionalmente subiu a quantidade. E assim vai, se a gente for aqui traçando no gráfico. Quando a elasticidade da oferta ela é inelástica, que é o caso da curva, né, vertical, a gente tem que, independente do preço, a quantidade ofertada é a mesma, tá? E aí, quais são os fatores determinantes para a elasticidade de preço da oferta? Facilidade com que a produção pode ser expandida. Não, se todos os fatores de produção podem ser facilmente encontrados nos preços atuais de mercado, então a produção pode ser fortemente aumentada. Mas se a capacidade de produção é limitada, aumentos de preços produzem apenas uma pequena resposta na produção. Então, por exemplo, se a gente quiser produzir mais ouro, porque as pessoas estão comprando bastante ouro. A empresa ela vai conseguir extrair mais ouro? Não, tá? Não é tão fácil assim, não tem recurso, não tem maquinário disponível. Fora também que a gente depende do solo, né, para ver a quantidade de mineral e tudo mais. Então, não é uma produção que pode ser facilmente expandida. E uma outra coisa que impacta é o período de tempo para as mudanças. Então, a variação do preço tende a ter um efeito maior na quantidade ofertada, à medida que o tempo de resposta dos produtores aumenta. Tá? Então, com o tempo, os produtores eles podem reagir, contratando pessoas, ampliando a fábrica, ajustando as máquinas, que é o que está acontecendo agora com a gente na questão do álcool em gel. Então, muitas fábricas estão contratando mais pessoal, ajustando seu maquinário, comprando insumos, né? Então, daqui a algumas semanas, meses, a gente vai ter uma produção maior de álcool em gel. E aí a gente vai entrar agora para o terceiro tipo de elasticidade, que é a elasticidade de renda da demanda, que vai medir a variação percentual da quantidade de mercadoria comprada, resultante de uma variação percentual na renda do consumidor, tudo mais constante. O que isso quer dizer para a gente? Que a variação percentual na quantidade demandada dividida pela variação percentual na renda do consumidor vai dar essa elasticidade de renda da demanda. Quando a elasticidade de renda ela é elevada, o que é que indica para a gente? Que à medida que a renda aumenta, vai aumentar a quantidade, né, por esses bens. Então, por exemplo, o livro traz como exemplo viagens de avião e iates. Eles têm uma necessidade de renda elevada, ou seja, quanto mais a gente ganha, mais a gente vai querer viajar de avião e passear de iate. Já a elasticidade de rendas pequenas é que
uma vez que a gente aumenta a nossa renda, a gente não vai demandar mais daquele produto, que é no caso, por exemplo, de batata, de móveis usados, né? A gente não vai comprar mais batata, porque a gente está ganhando mais. A gente provavelmente vai comprar a mesma quantidade que a gente compraria, né? E aí, dentro da elasticidade de renda, a gente pode classificar os bens mediante o comportamento do resultado da elasticidade, como bens normais, inferiores, bens superiores ou de luxo. O bem normal é quando a elasticidade de renda é positiva, mas menor do que 1. Então, aumentos de renda vão levar a aumentos menos proporcionais no consumo. Já quando o bem é inferior, aumentos de renda levam a quedas no consumo desse bem. Ou seja, quando a gente ganha mais, a gente não vai comprar margarina, a gente vai comprar outro bem, né? Possivelmente, já que o substituto é manteiga, então a gente deve comprar manteiga. E temos o bem superior de luxo, que é quando a elasticidade de renda ela é positiva e maior do que 1. Ou seja, um aumento na renda leva a que a gente aumente proporcionalmente a compra de eletrônicos, a compra de automóveis. A gente vai teve um incremento de renda, a gente vai comprar mais desses bens que são superiores. E por fim, temos a elasticidade preço cruzada da demanda, que vai medir a variação percentual na quantidade procurada do bem X com a relação da variação percentual do bem Y, tudo mais constante. Então, como é que é isto? Essa elasticidade é medida através da variação percentual da quantidade demandada de um bem, dividida pela variação percentual no preço de um bem Y. E aí a gente consegue caracterizar, através da elasticidade de preço cruzada da demanda, os bens como substitutos, complementares e independentes. Quando os bens eles são considerados substitutos, se aumentou o preço de um, vai diminuir a demanda de outro. E a gente pode resgatar o exemplo da manteiga e da margarina. Tá? Então, quando aumenta o preço da manteiga, a gente vai comprar mais margarina. Então, a elasticidade de preço cruzada da demanda vai ser positiva. E a gente também pode resgatar o exemplo do sorvete do picolé. Um aumento no preço do sorvete deve provocar uma elevação na demanda de picolé. Já quando os bens são considerados complementares, se aumenta o preço de um, vai diminuir o outro. Tá? Então, a elasticidade de preço cruzada da demanda, nesse caso, vai ser negativa. Então, por exemplo, se o preço da camisa social aumenta, possivelmente vai levar a uma queda de demanda por gravatas, porque a gente usa camisa com gravata. A gente não, né? Os meninos, os homens. E elasticidade de preço cruzada, né, quando a gente considera os bens independentes. Ou seja, a variação de um preço de um bem não tem efeito na demanda do outro. Então, nesse caso, a elasticidade ela vai ser nula, tá? A elasticidade de preço cruzada da demanda vai ser nula. E aí, por exemplo, um aumento no preço da cerveja não impacta na demanda por feijão. Então, a gente pode dizer, olha, subiu a cerveja, a gente vai comprar mais feijão. Não tem relação, tá? Eles são considerados bens independentes.